Desculpa te deixar esperando, Ricardo Melo. Você nos abandonou. Você está bravo conosco. Tudo bom, Ricardo? Como é que você está, meu querido? Tudo bem, gente boa. Como é que vocês estão? E esse microfone aí? Esse microfone é novo. Você viu, né? Chique, né? Vamos ver. Nossa, isso aí deve ter custado uns 8 mil reais, hein? Por baixo. Esse aqui é do Mercado Livre, custou 700 conto, acredita? Opa. Depois manda o link pra gente. Boa. Tá bom, não dá, porque ele é bonitão, né? Tem todo o estilo e tal. Tem um negócio que é bonito. Ô, Melo, acho que você passou na live dos meninos de manhã. O Motorim contou a fofoca que o Vorcaro trocou nudes com o Thiago do Portal Léo Dias. Cara, o que falta aparecer no escândalo do Master? Então, né? Pois é cada um que... Porra, o cara era íntimo do Daniel Vorcaro, até no sentido mais complicado da história, né? E aí tem as festas, tem a noiva, enfim. Bom, cada um faz o que quer da vida também, né? Mas, assim, não deixa de ser curioso que isso sempre aconteça naquela galera que é contra tudo isso, né? Sempre naquela galera que critica, que é homofóbica, que é transfóbica, e aí a gente descobre esse tipo de coisa, né? É no mínimo curioso, estou dizendo, para dizer o mínimo, assim, para não levar processo. Total. E, cara, nesse momento todo, tá um embaraço completo. Você acha que Flávio Bolsonaro vai até o final? Depois eu vou passar a palavra para dar e pro nosso querido Marcinho. Ó, já tá começando a fazer confusão, hein, Marcinho? Tô chamando você de Ricardo daqui a pouco. Pois é, complicado. Meu sósia entra aí na live, porra, daí fica complicado. Vai lá. Então, eu acho que vai, sim. Eu acho que vai até o fim. Eu não acho que desista, não. O Jair Bolsonaro está fazendo uma aposta que não é necessariamente em ganhar a eleição, é uma aposta em manter o controle sobre o bolsonarismo raiz, sobre uma boa parcela da população brasileira que está com eles de qualquer jeito. Pode aparecer aí até um vídeo do Flávio em situações não comprometedoras, aí estão falando disso, e se aparecer não vai mudar nada, não vai mudar nada para essas pessoas, né? E essas pessoas, dentro do campo da direita, elas são justamente a maioria, porque aquela direita democrática, aquela grandona que disputava a eleição, desapareceu, sumiu, né? Foi engolida pela extrema-direita. Então, há o espectro da direita, a extrema-direita, que realmente é representativa. E ele não quer perder isso, né? Então, assim, e também não confia em ninguém, né? Ele é um conspiracionista e também um paranoico. Não confia em ninguém. Não confia, inclusive, na Michelle Bolsonaro, porque a Michelle não tem o sangue bolsonarista, né? Não tem o sangue dos Bolsonaro. Ela é Bolsonaro que casou com o Jair. Então, e eles conhecem a peça, né? Conhecem a figura muito bem, muito de perto, sabem do que ela é capaz. Então, devem ter seus motivos também para não confiar 100%. E aí ele coloca, por incrível que pareça, porque quando ele escolheu o Flávio, eu fiquei até surpreso, porque, assim, dos filhos, o mais juridicamente problemático é o Flávio, né? Dos filhos dele. É o que tem mais história para contar, para explicar para o Brasil. O Eduardo, tudo bem, não ia ser candidato mesmo, porque está lá nos Estados Unidos, né, aprontando tudo que está aprontando. Mas, assim, até o Carluxo tem menos problema com a justiça do que o Flávio. O Flávio não é que tem um telhado de vidro, ele tem a casa inteira envidraçada. Né? Aliás, você falou bem, né? O Homem da Casa de Vidro, Ricardo, lembra dessa? O Homem da Casa de Vidro? Você lembrou bem. Pois é. Porque aí entra no... porque daí ele lembra, por exemplo, quando você fala assim que até o Carlos tem menos problema, eu tenho dúvida, sabe por quê? O pessoal sempre atribui, e eu não estou dizendo que seja, aquele terceiro cidadão que estava no carro da Marielle, ou melhor, no carro do cidadão que atirou na Marielle, atribui a um membro da família. Então, eu não sei. Vocês viram que eu fui sorteado pelo Carlos Bolsonaro hoje, né? Eu tô no Twitter do Carlos Bolsonaro hoje.
Vocês não É viram? sério? Que Você honra. conheceu a sua proeza? Não vi, não. Vou dar uma olhada. Eu vou mostrar para vocês aqui, porque isso aqui eu vou emoldurar. Depois do processo do Olavo de Carvalho, de ter sido chamado de mongoloide pelo Eduardo, agora o Carluxo me cita. Então acho que eu tô no caminho certo, né, amigos? Esse tal de Clark de Souza aqui postou. Ei, psiu, presta atenção nisso aqui. Olha só, mais uma vez, agora Cacá, o advogado da esquerda, amigo pessoal do Lula e aliado histórico do PT. Olha o que ele está dizendo. Ele disse que foi num almoço, na verdade uma reunião com 15 empresários do Rio de Janeiro, e esses empresários pediram que ele levasse a mensagem para fazer Ronaldo Caiado subir pelo menos 4 pontos para que ele ganhe, o Lula, no caso, as eleições no primeiro turno. E hoje o que acontece? Sai uma pesquisa eleitoral mostrando o Ronaldo Caiado como potencial candidato para derrotar Lula e o PT. Aí o cara continua falando umas groselhas, dizendo que o Flávio está sendo sabotado, e o Carluxo diz, ainda precisa desenhar o que deseja o sistema com o uso da direita permitida, com a palavra mais um defensor do Lula. Eu apareço no corte, olha só, gente, que bonitinho. Ele pode receber. Queria que você falasse um pouco, Cacá, como você entende essa viagem internacional, ela pode ser boa, pode ser ruim, é uma interferência de vida. Ele não vai ter agenda do presidente Lula, né? Olha lá quem aparece ali. Seja uma interferência, não. Que chique. Daí é um líder político, claro. Bom, sinal que eles assistem o DCM, né? Cara, não, o Marcelo, você sabe que a Folha TV já apareceu em Twitter de bolsonarista, numa outra entrevista do Cacai, aliás. Eu tô sendo perseguido, cara, eles estão monitorando, o Paulo Figueiredo tá monitorando, isso eu sei de fontes que eu tenho, o DCM afora, cara. E eles estão pegando o recorte e fazendo isso aí. Muito bom, né, Ricardo, a gente saber que a gente tem essa audiência qualificada com a gente, né? Você sabe que o professor José, uma vez eu encontrei ele em Brasília, quando a gente tem uma no Ministério, e aí ele encontrou a Carla Zambelli, quando a Carla Zambelli estava em Brasília. Estendeu a mão para ela, falou assim, bom dia. Ela pegou na mão dele, falou, bom dia, tudo bem? Então, ela não conhece o professor José. Né? Ele não conseguiu furar essa bolha, você furou já. Né? Eu furei. Foi parar lá do outro lado, lá na ponta de lá mesmo, na ponta direita, na ponta extrema direita. Já chegou o teu conteúdo, né? Brincadeira. Não, eu sou bloqueado pelo Carluxo, assim. É que agora o Twitter você consegue ver tudo, né? Então, eu sou bloqueado pelo Carluxo. O Carluxo fez questão de mencionar um tweet que aparece. Esse foi um momento só um pouco show-off, gente, porque eu realmente estou chocado com isso. Mas, Dai, faz a tua pergunta. Desculpa te interromper. Não, tem que botar no Lattes isso, eu acho fantástico, até porque ele não se dignifica nem escrever a própria mensagem, né? Ele usa chat GPT. E era isso. Aquele cabeção lá não consegue raciocinar nada, né? É impressionante, eu não sei como ele consegue comandar algum tipo de gabinete, mas, Ricardo, é o seguinte, diante de tudo que vem acontecendo, diante de você ainda acreditar que o Flávio, eu até achava que o Flávio podia dar uma regadinha aí no final, tá? Porque ele está ensaiando isso, falando mal das urnas, mas diante de tudo que vem acontecendo, inclusive com mais denúncias aí, ligando comprovante de pagamento do Flávio ao Vorcaro, você realmente acredita que o Vorcaro foi o causador para fundar a campanha de Flávio Bolsonaro? É o principal causador, a principal pedra no sapato do Flávio? Eu acho que sim, porque as pesquisas mostram que muitos brasileiros, uma imensa maioria dos brasileiros, teve conhecimento do caso do Banco Master. Né? Isso apareceu em várias pesquisas. Então, assim, é um assunto que realmente entrou na mesa, de boteco, no bate-papo do brasileiro. Né? E, de repente, o Daniel Vorcaro se tornou um sujeito radioativo. Qualquer um que encosta nele, chegou perto dele, já está contaminado. Né? E o Flávio não só chegou perto dele, como abraçou, como chamou de irmãozão, como recebeu mais de 60 milhões de reais. Então, isso criou um senso de decepção naquele eleitorado de centro, que é muito sensível ao noticiário. Uma notícia pode fazer ele mudar de voto, porque ele não tem paixão por ninguém, nem pelo Flávio, nem pelo Lula, nem pela esquerda, nem pela direita. Esse eleitorado que estava pensando em votar no Flávio virou completamente a direção na direção do Lula. Então, assim, isso aparece nas pesquisas com a queda. O crescimento do Lula é lento e gradual, sem interrupções, mas também não é um crescimento muito rápido, muito grande, e a queda do Flávio Bolsonaro constante. Né? Existem algumas pesquisas surgindo aí, dizendo que eles estão empatados e tal,
Mas quando você olha nos números detalhados, principalmente por região, por faixa etária, você percebe que os números não batem, né? Que existe um ponto fora da curva em algumas pesquisas que estão surgindo. Mas a tendência que a gente vê, ela sendo apontada pela maioria das pesquisas, é a mesma, né? De que o Lula vai ganhar a eleição. E vai ganhar a eleição porque vai subir mais 1, mais 2, mais 3 pontos. Eu sou um dos que defende a ideia de que a eleição pode sim acabar no primeiro turno. Ele pode acabar no primeiro turno porque o Lula está muito próximo dos 50% mais 1. A gente levar em consideração, principalmente, que praticamente 30% do eleitorado não comparece para votar. Ou não sai de casa, ou vota branco e nulo. Dá quase 30% do eleitorado. Então, quando você tira essa gente, esse percentual de votos que o Lula tem, esse percentual sobe para quase 50% dos votos. Então, existe uma possibilidade. Ela ainda é remota, ainda está cedo, né? E muito cedo, e esse eleitor de centro, como eu disse, ele é extremamente sensível, qualquer notícia pode fazer ele mudar de ideia, então o cenário pode mudar, mas eu não vejo, eu vejo uma sequência de melhora da avaliação do governo, principalmente porque as políticas estão aparecendo, estão sendo sentidas agora pelo povão, né? O cara que em janeiro estava com um salário maior porque teve a isenção do imposto de renda, ele tinha que pagar o IPTU, tinha que pagar o IPVA, né? Depois ele tem que começar a pagar material escolar do filho, ele nem sentiu que teve isenção nos primeiros 2 meses. Aí depois, passa mais alguns meses, ele começa a sentir, então isso vai fazendo diferença também no resultado das pesquisas, né? A discussão da escala 6x1, o Desenrola pegou muito bem no doutorado. Então, tudo isso favorece muito. E esse eleitor sensível está sendo tocado por esse tipo de notícia, né? De que as pessoas estão resolvendo seu problema de endividamento, estão conseguindo tirar a cabeça para fora da água, né? Das dívidas que estavam até a tampa, enrolados, afogados em dívidas, já não estão assim mais. E tudo isso por conta de uma ação do governo. Isso tudo vai fazendo uma certa diferença para esse eleitorado que vai definir a eleição, né? Porque dos dois lados a gente tem uma calcificação de eleitores que não vão mudar de ideia. Já estão definidos em quem vão votar, né? E existe esse eleitorado extremamente sensível que facilmente muda de lado, porque ele nem se liga em política, ele nem está nem aí. É aquele eleitor que muitas vezes escolhe o candidato na véspera, muitas vezes escolhe um candidato a deputado federal, um santinho que ele acha no chão, no caminho para ir votar. Ele pega lá, gostei desse aqui, vou votar nele. Acontece pra caramba isso. Esse eleitorado define a eleição, né? E esse eleitorado está extremamente decepcionado com Flávio Bolsonaro por conta do caso do Banco Master, porque, né, o Flávio só fala em combate à corrupção, toda hora a palavra corrupção está na boca dele, e de repente descobrem que o cara estava irmãozão do maior golpista do sistema financeiro do Brasil. Quer fazer pergunta, Marcelo? Vai lá. Sim. O Ricardo, o que você acha que vai dar dessa interferência clara aí dos Estados Unidos? Você acha que vai piorar? Você acha que os caras vão colocar a mão no jarro? Não é que eles não estejam fazendo, já estão, mas eu digo, por enquanto ainda não aparece. Mas você acha que... O que você acha que pode vir daí, quando eles colocarem a mão no jarro mesmo? Você acha que isso fortalece o Lula ou, de repente, os caras ainda conseguem levar melhor? Cara, depende muito de como que o Trump vai se comportar, pessoalmente, né? Porque pode acontecer dele colocar outras pessoas para fazer o serviço sujo, para colocar outras pessoas para as big techs, por exemplo, para fazer o trabalho de manipulação da discussão pública, né? Do debate público. Ele pode usar o Marco Rubio para ser essa figura que é o vice-rei, né? Para a América do Sul, para a América Latina. É isso que o Marco Rubio é, o cara que... Ele é o Trump para os... O Trump não se dá o trabalho de olhar para a América Latina. Ele não se dá esse trabalho, mas ele quer dominar esse território. Então, ele delega esse trabalho para o Marco Rubio. O Marco Rubio é o presidente da Venezuela. O presidente é home office, né? Porque ele governa a Venezuela por WhatsApp. Ele manda as ordens dos Estados Unidos para Delcy Rodrigues por WhatsApp. Ela
recebe e obedece. E esse cara também manda no Milei, esse cara também manda no Cast do Chile, Sim. esse cara vai mandar no presidente da Colômbia. Então, você tem um cenário, eu vejo um cenário muito preocupante. Por quê? Justamente porque o cenário de vitória do Lula é o mais provável nesse momento. E aí você tem o que a gente teve na eleição passada, uma tentativa de golpe, que só não foi adiante porque não teve apoio dos Estados Unidos. Os próprios norte-americanos mandaram gente para cá para falar, ó, não vai não, que a gente não vai junto. E agora, com o Trump lá? Se alguém falar, ó, vamos dar um golpe no Brasil aqui, acho que o Trump vai atrapalhar esse golpe? Claro que não. Né? E mais, hoje, ontem, né, o Flávio plantou a sementinha da discórdia nas urnas eletrônicas de novo. Esse discurso manjado da extrema-direita. Qual que é o objetivo, no final das contas? Basta uma ordem do Marco Rubio para o Milei não reconhecer a legitimidade das eleições brasileiras. E aí é um país importante, próximo, que não está reconhecendo. O presidente do Chile é a mesma coisa. Pode não reconhecer o resultado. O presidente do Paraguai. São presidentes extremamente submissos ao governo dos Estados Unidos. Isso cria um problema diplomático regional aqui importante, um isolamento do governo brasileiro. E aí você tem o Trump querendo dar um golpe, querendo ajudar a dar um golpe para colocar o governante dele. Ele não está preocupado nem com a democracia deles, que dirá com a nossa. Ele não quer nem saber. Ele quer que um presidente que também seja governado por WhatsApp, né, pelo Marco Rubio, porque o Trump não vai se dar esse trabalho. Se o Trump aparecer muito na campanha, fazendo postagens nas redes sociais, enaltecendo o Flávio, né? Falando do Lula, enaltecendo o Flávio, tudo isso é bom para o Lula, porque isso inclusive já aconteceu no país, você vai no Canadá. Dá para dizer que quanto pior é melhor para o Lula? Sim, quanto mais o Trump botar a mão na massa, melhor para o Lula. Quanto mais escondido o Trump agir, né, mais aí ele tem uma chance. Aí tem uma chance, mais complicado para o Lula enfrentar esse negócio. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!